Amado, você foi alcançado pela graça e pela misericórdia do Senhor? Amém. Tem certeza? Amém. Amém. Isso nós nunca podemos ter dúvida disso, irmãos. Quem nós somos em Cristo. Nunca perca isso de vista. Quem você é. O preço que foi pago por você. O valor que você tem diante de Deus. Se a tua família, se os teus amigos, que se as pessoas ao teu redor te desprezam, saiba quem você é em Deus. E é a opinião dele que interessa. Amém? Não é a opinião de alguém que é guiado pelo demônio, pelo diabo, por mágoa, por ressentimento que interessa. Eu tenho interesse em saber a opinião do meu Pai a meu respeito. Não deixe o diabo tripudiar em cima da tua vida. Não fique numas de tadinho, de coitado, porque às vezes nos chamam desse povinho. Pois é esse povinho que vai morar no céu. Era para falar outra coisa, mas o Senhor manda, a gente tem que obedecer. Você é precioso diante de Deus. A tua vida custou o sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Tão importante você é. Não deixe o inimigo fazer assim como se faz com bituca, que aperta e ainda faz assim, ó. Não permita, meu irmão. Triunfe você no Senhor sobre a acusação do diabo. Se ele diz que sabe o que você fez no verão de 87, Deus também sabe. Só que ele não se lembra mais. E quem se interessa a receber, se lembrar que é o nosso Pai, não se lembra mais. Porque a palavra dele diz, e dos teus pecados não me lembrarei mais. Não aceite coisa do teu passado já confessado, já coberto com o sangue de Jesus. Voltar para a tua vida, voltar para a tua consciência, voltar para te enxuriçar. Em nome de Jesus. Resiste, você tem poder no nome de Jesus para resistir a esses ataques. Essa batalha é na mente, meu irmão. Você lembra da pregação do capacete? Vista o capacete todo dia para ser mais do que vencedor. Triunfe você, não deixe o inimigo triunfar. Amém? Você tem cuidado de vidas? Você tem recebido da parte de Deus a incumbência de ajudar o Espírito Santo a ataviar, a preparar, a ornamentar, a ornar a noiva de Jesus? Nós somos parte dessa noiva. Mas na função que o Senhor tem nos colocado, de cuidar de pessoas, estar no grupo, na supervisão, seja o que Deus te mandou fazer, nós somos cooperadores com o Espírito Santo para deixar a noiva do Senhor Jesus prontinha para o dia do casamento. Você está pronto para o casamento? 2. Irmãos, você está pronto para o casamento chamado arrebatamento da igreja? Tá? Tem certeza? Se o Senhor Jesus vier agora, fecha o olho. Agora, foi? Não, não foi ainda. Irmãos, nós temos que estar preparados para ontem. Para ontem. Mas se você está no reino de Deus, se a graça do Senhor te alcançou, e se você foi chamado por Deus para cooperar com o Espírito Santo, estando à frente de um grupo de pessoas, ou grandes ou pequenos, ou só na tua casa, na tua família, você e eu somos então cooperadores do Espírito Santo para ataviar a noiva. Ataviar a noiva é prepará-la. A noiva de Jesus, toda noiva quando precisa entrar lá atrás, normalmente elas se demoram um pouco mais, porque sempre falta mais alguma coisa, né? Sempre tem o véu que tem que ser assim, aquele casquete, é esse o nome? Que vai na cabeça tem que ser assado, aí aqui tem que puxar mais assim, esticar mais para lá, tem que retocar aqui, aí tem sempre alguém que vive puxando a cabeça da noiva para trás, arrumando o véu, né? Tem que arrumar, e o sapato. Noiva demora para ser preparada. O Senhor tem tido uma mão de obra muito grande. Não sei com você, mas comigo. O Espírito Santo tem trabalhado. O Espírito Santo vai lá, passa, e eu às vezes, quando chego no final do dia, estou todo amassadinho de novo.
O Espírito Santo vai lá e passa de novo. Aí no outro dia, aí é outro lugar que amassa. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Pedro. Há uma recomendação por parte do apóstolo para você e para mim, 1 Pedro 5. Para nós que estamos cuidando de pessoas. Nós que estamos cuidando, nós também somos cuidados. Então, nós sabemos os dois lados. Isso é importante a gente saber dos dois lados, irmãos. Você que sempre só abastece o carro e a pessoa que está lá trabalhando no posto sempre te atende. Sabe quando é que você vai saber por que às vezes você chega lá e eles estão um pouco assim desanimados e não vem correndo na tua direção com um sorriso? Porque você nunca trabalhou o dia inteiro num posto de gasolina. O dia que eu e você passarmos lá, não precisa nem ser o dia todo, irmão. Basta ser umas horinhas na hora do pique, naquele Shell ali, ó, que é uma fila atrás da outra, aquele cheiro, aquele gás da gasolina, do álcool, do diesel no nariz, aqueles clientes chatos, aquelas coisas todas. Aí a gente, quando vai para o outro lado, a gente começa a ter uma noção diferente. A gente começa a valorizar mais. Porque quando se está no lado de cá do balcão, mas que atendimento? Por que não está sorrindo? Por que não tocou a banda? Cadê o tapete vermelho? Quando se está do outro lado, a gente vê os detalhes, o custo, o preço que quem está te atendendo paga. No trato com pessoas, no trato de cuidar de pessoas na igreja, nós sabemos os dois lados. Nós estamos sendo cuidados por alguém. Todo mundo está sendo cuidado por alguém, né? Se é um membro do grupo por um líder, se é o líder pelo supervisor, se é pelo supervisor pelo pastor de rede, se é o pastor de rede pelo pastor presidente, o pastor presidente com o discipulador dele. Então, todo mundo está sendo cuidado. Então, nós conhecemos os dois lados. Nós conhecemos o lado de sermos apacentados e estamos começando a conhecer o lado de apacentador. O fato de nós primeiro termos sido apacentados, de nós primeiro termos sido cuidados, nos ajuda na nossa tarefa de ser cuidador, de cuidar, porque nós já estivemos do outro lado, estamos do outro lado de alguma forma. A palavra de Deus aí em 1 Pedro 5, diz assim no versículo 2: apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, do rebanho, não de Deus, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Apacentai o rebanho de Deus. De quem é o rebanho? De quem é a igreja? Não é do pastor Haroldo? Eu achei que era. Irmãos, a nossa vida pertence ao Senhor. O rebanho é o rebanho de Deus. A igreja é a igreja de Deus. As almas são almas de Deus. A noiva é noiva de quem? De Cristo. Não é de ninguém, não é de nenhum homem, não é de nenhuma instituição. Temos um nome, temos uma logomarca, temos um estatuto, temos representatividade, somos uma pessoa jurídica perante a sociedade, isso tudo precisa, isso tudo é para cumprir a lei. Mas nós não somos propriedade desta marca, nós somos propriedade particular do Senhor Jesus. Que com a sua vida, com seu sangue vertido na cruz do Calvário, nos comprou no mercado de almas para sermos dele. A igreja que você cuida lá no teu grupo, a igreja pequena, a igreja que é a tua casa, pertence ao Senhor. É a igreja de Deus. Apacenta, cuida da igreja, cuida do rebanho que é de Deus. Irmãos, eu não sei você, eu creio que você é como eu. Eu cuido das minhas coisas. Mas quando eu peço emprestado alguma coisa de alguém, eu tenho um compromisso moral comigo de cuidar mais ainda. Com você é assim? O meu carro, se passar num buraco, eu passo. É meu.
Agora, se ele me emprestar o carrão dele, você tem muito mais cuidado, eu não vou nem cantar pneu. Não é? Quando você pede o serrote do teu amigo, do teu vizinho para cortar lá o negócio. O teu, tu faz, joga. Já pensou se o vizinho está de olho assim, como tu usa o serrote dele? Aí tu corre, tudo certinho. A gente tem que cuidar, eu fui ensinado assim, e você também, o que é dos outros, ter um cuidado maior. Porque se estragar, se for eu fico no prejuízo. Agora já pensou pedir emprestado o carro e devolvo o carro estragado? O meu, se estragar, eu conserto quando der. Mas se ele me emprestou, irmãos, quando nós lidamos com o rebanho de Deus, nós temos que ter noção, nós temos que ter no nosso coração um temor muito grande diante de Deus, porque nós não estamos lidando com a igreja do pastor Haroldo, com a igreja da aba, com a igreja da rede vermelha, azul, cinza, pink. Nós estamos lidando com o rebanho de Deus. E você, que já conhece o Senhor, não vai ser louco para tratar a propriedade de Deus de qualquer jeito. Esse texto de Pedro chama atenção para você e eu que cuidamos de pessoas. Muito bem, apacentai o rebanho de Deus. O que é apacentar, irmãos? Me ajudem os universitários, esse lado aqui da esquerda. Com cuidado, com direção. O Salmo diz que o Senhor nos conduz a quê? A pastos cheios de problema, a pastos pedregosos, cheio de toco, cheio de guanchuma, há umas águas bem mexidas, bem sujas, foi falado esses dias, ali do púlpito, de pessoas que tomam a água, e depois que tomam vão lá e chafurdam na água para o outro que vier tomar barrento e ficar com areia no meio dos dentes. Apacentar é trazer paz, é cuidar com tranquilidade, é achar pasto verdejante. O que é pasto verdejante e água tranquila do Salmo? Pasto verdejante e água tranquila é você ser ensinado a andar na vida cristã de uma forma serena, de você se alimentar tranquilamente na presença de Deus. É você ter uma comida boa para o teu alimento. Estamos falando de ovelha, a ovelha come capim, a ovelha não come McDonald's. Né? Um pasto verdejante, um pastinho verdinho, bonitinho. Quando nós procuramos pessoas para trazer para cá, nós temos a preocupação, esse irmão, porque tem gente que se escala para vir. Né? Tem gente que se escala e a gente vai atrás de informação. Que tipo de grama esse irmão vai trazer para as nossas ovelhas? Se é uma grama boa, verdinha, suculenta, com vitamina, nós temos o maior prazer em convidar e temos convidado. Quando vem alguém que recebemos a informação de que vai servir um pastinho verdejante e vem e traz umas guanchumas no meio, nós não convidamos de novo. Por quê? Porque nós queremos que você tenha pasto verdejante, que a água que te é servida seja água serena, água de paz, não água mexida. Não um ambiente com problemas, não um ambiente de altos e baixos. Os animais, quando vão tomar água, eles não usam copo. Quem usa copo é o ser humano. Como é que o animal faz? Ele se deita na água, uns lambem e outros chupam a água. Se a água é muito mexida, o que acontece? Quando chupa, em vez de entrar pela boca, entra pelo nariz e afoga o animal que está tomando. O Senhor não quer que você se afogue com a palavra dele. O Senhor quer que você seja dessedentado, que a tua sede de Deus seja suprida. Então, nós temos servido a você alimento e água verdejante. Apacentar é criar, é educar, é conduzir o rebanho de Deus que Ele botou sob a tua responsabilidade com essa ótica. Com carinho, vendo a necessidade, colocando o amor na relação. Porque se for sem amor, de nada serve. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. Opa, se está entre nós, quer dizer que nós devemos estar nesse rebanho também. Se é entre vós, eu e você também fazemos parte desse rebanho. Nós não somos, por sermos líderes, ovelhas, sim, especiais. Nós temos uma responsabilidade diante de Deus de conduzir outras ovelhinhas, talvez mais novinhas na fé. Mas nós continuamos sendo ovelhas, irmãos. A nossa genética não mudou. Nós não viramos super.
Uma malinha azul com um coração vermelho e um ó bem grande. Tchá, super ovelha. Não, irmãos, nós continuamos sendo ovelha. É o rebanho que está entre vós. Nós fazemos parte desse rebanho. Qual é o princípio, um dos princípios do Evangelho de Jesus Cristo? O que é para nós fazer para os outros? Tá, não, mas como é que o Evangelho me ensina o que eu devo fazer para você? Não é o que eu quero que faça para mim? Não é esse o princípio? Para fazer para os outros o que querem que faça para mim? Então, meu irmão, sabe como é que eu e você, como líderes, devemos cuidar das ovelhas? Como nós gostamos de ser cuidados. Perguntinha aqui, básica assim. Você gosta de ser tratado assim? Sai daqui! Irmãos, nem o meu cachorro eu trato assim. Às vezes a gente tem que engrossar a voz, porque ele é muito teimosinho. Mas a gente sempre tenta no manso. Alex, para fora. Aí vai subindo o tom. Mas eu nunca grito de cara. Alex, não. Eu sempre, Alex. Ora, Alex, até, né? Trate como você espera ser tratado. Bem simples. Se tivesse algum marqueteiro aqui, diria, não, nós já evoluímos. As pessoas têm que ser tratadas muitas vezes. Não, irmão, vamos ficar com a palavra de Deus. Se você tratar as ovelhas como você espera ser tratado, já está muito bom, meu irmão. Porque eu não sei você, eu gosto de ser tratado bem. Eu gosto de ser tratado com respeito. Eu gosto de ser tratado com carinho. Né? Eu gosto de ser tratado com verdade. É assim que Deus espera que você faça. Apacentai o rebanho do Senhor que está entre vós. Então nós estamos inseridos nele. Tendo cuidado dele, cuidado do rebanho. Irmãos, cuidar é estar atento, é perceber. É quando ver algum desvio, ter a verdade junto com o amor. E quem fez aula de EDM aprendeu isso. Essas duas coisas sempre precisam andar junto. Verdade e amor. Você não pode falar a verdade sem amor. Você vai ser um déspota. Não, eu falo a verdade. Mas como é que você fala a verdade? Sem amor você machuca. A verdade às vezes machuca. Ou alguém, meu, que legal. Quando você não está num dia bem, alguém diz assim, meu Deus, mas parece que tu comeu um urubu, papai de urubu. Alguém gosta quando alguém diz que você está de mau hálito? Não. É uma verdade? É. Mas se dizer assim, meu, mas tu comeu um papai de urubu, por quê? Porque você vai ficar ofendido. É uma verdade? É. Mas se você não untar a verdade com amor, você ofende. O oposto. Eu sou tão amoroso que eu não falo a verdade. Irmãos, aí é um sentimento barato. E aí a pessoa nunca vai crescer. Aí ele vai continuar fedendo a urubu e você amando ele. Fedendo. Eita, fedorzinho. Eita. Peguei um exemplo que é meio delicado, mas para servir. Não é porque eu amo que eu não vou falar a verdade. Mas não é porque é verdade que eu não vou falar em amor. Você entendeu? Então você vai falar a verdade em amor. Peça a direção do Espírito Santo. Senhor, eu preciso tocar nesse assunto com aquele irmão. Eu preciso tocar esse assunto com aquela irmã. Aquela irmã, aquele degote daquela irmã está demais. Outro exemplo para dar confusão. Hoje estou bom. É delicado? É. Sugere-se que outra mulher fale. Eu já tenho pedido para as alunas nos ajudarem, nós os pastores, a, com muito carinho, falar a verdade. Irmã, é bonito, irmã, mas é bonito para o seu marido. Chega em casa, mas para ele só. Os outros irmãos da igreja não precisam. Ele precisa elogiar e dizer, oh, abastança, obrigado, Senhor. Isso é para ele, irmã. Uma verdade, mas em amor. Ah, não vou falar. Eu amo tanto que vou... Não dá, né, irmãos? Vamos combinar que não dá. As duas coisas têm que andar juntas. Tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente. Irmãos,
Quando você vai levantar um vice-líder, um líder em treinamento, quando está na hora de multiplicar o teu grupo, deixe que as pessoas voluntariamente se apresentem. Ou se você vê que a pessoa tem perfil, que tem jeito, converse. Mas, sabe, não traz na obrigação. Na obrigação a gente vai um pedaço. Você já fez alguma coisa contra a sua vontade? Quem aqui sentou no milho? Vocês não faziam nada assim que mereciam um milhozinho no joelho? Eu vou ter que usar outro exemplo, porque senão só eu dando exemplo aqui. Tá, eu não vou achar outra coisa. Quem comeu, tomou óleo de rícino quando era pequeno? Um ou outro, né? Isso não se usa mais hoje em dia. A geração antiga que tomava isso. Irmãos, é ruim. É ruim. A gente chora, a gente esperneia. Eu subia em cima de um forno de assar pão que a minha mãe não alcançava lá, e ficava lá, trepado horas e horas para não tomar aquele negócio. Quando é a força, irmãos, a gente até vai, porque a orelha esquentava, né? Subia assim, abria um vincão, a gente ia. Mas assim que der, a gente cai fora. E não é assim que Deus quer que a gente faça as coisas no reino. A palavra de Deus diz que quando a gente faz por obrigação, a gente geme. Você já leu esse texto? Que não era para nós dar muito trabalho para os pastores, porque se eles tivessem que gemer para cuidar de nós, isso não servia diante de Deus. Deus não quer ninguém gemendo, fazendo as coisas. Ai, tem que ir de novo para aquele tal daquele Tadeu. Ah, meu saco. Paciência. Mas agora de novo esse negócio. Irmãos, voluntariamente. Se você é uma pessoa que tem noção do que Jesus fez por você, voluntariamente tu quer retribuir. Voluntariamente tu quer servir. Ou alguém aqui foi obrigado a se converter. Quantos aqui foi colocado uma arma assim? Vai converter ou não vai? Cabra da peste. Tem aquela piadinha que depois que dizia assim para Jesus, matava o sujeito que é para não desviar. Né? Isso é só uma piada. Ninguém foi obrigado. Todos nós fomos constrangidos pelo amor de Jesus. Por isso nós nos rendemos a Ele. O trabalho que nós fazemos na casa de Deus tem que ser voluntariamente. Eu tenho que querer fazer. Eu tenho que ter alegria no meu coração. Porque quando eu faço com alegria, é fácil, irmãos. Quando é obrigado, quem gosta de pagar multa? Hoje veio o boleto para eu pagar outra. Você gosta de pagar multa? Nem eu. É o dinheiro mais mal empregado na face da terra. Eu vou contra a minha vontade pagar. Deus não quer que você faça as coisas assim, na obrigação, no cabresto. Nós não somos guiados por aquele ferro aqui na boca, que ruja para a direita ou para a esquerda. O Espírito Santo quer nos conduzir com a sombra da mão dele. Mas para lá, querido. Hoje não. Tira o pé. Sai fora. Quem foi que me contou um exemplo? Ontem, antes de ontem, que o Espírito Santo disse, segura. Foi o Lucas? Jéssica, o Lucas estava viajando, vou antecipar aqui um testemunho. O Lucas estava viajando, indo para não sei aonde, São Paulo, Porto Alegre, São Paulo, e ia naquela assim, querendo cumprir horário. E um caminhão na frente dele, mais o Espírito Santo assim, tira o pé e aumenta a distância do caminhão. E ele já, feito eu assim, já querendo, Ferrari aqui na McLaren, obedeceu, tirou o pé, o caminhão deu no barranco. Se ele tivesse coladinho, teria tido problema. Ouvindo a voz, prestando atenção. Deus não quer ninguém assim, irmão, no cabresto, na pancada, porque você não faz bem. Quando você tem gratidão, você obedece, você cumpre, Deus te abençoa e Deus te livra. Está em vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Meu irmão, almeja estar em algo a mais que Deus quer colocar na tua vida para servir ao Senhor, não para, ter uma insígnia a mais. Faz para o Senhor, não faz para o teu ego. Faz para aparecer diante de Deus, não faça para aparecer diante dos homens.
A recompensa dos homens, irmãos, não vale para nada. O que você pode receber de um homem? Valeu. Joinha. Parabéns à Rede Prata. A Rede Prata desse mês. Irmãos, você tem e eu temos que ter o reconhecimento e a recompensa do céu. É o céu que me interessa agradar. É o céu que eu quero mandar riquezas. É para o céu que eu quero mandar matéria-prima. Não aqui para o meu ego. Fazer as coisas para o pastor Levi aparecer. Ah, não me convidou, então não vou mais. Ô irmão, vai lá, sim, vai lá. Não, se não tiver assim, uma plateia de 5.000 pessoas, o meu ministério nós não vamos. Irmão, qual é a previsão da plateia? Ah, irmã, 10.000, então eu vou. Porque a palavra que eu tenho é tão especial. O que Deus me deu é tão especial que eu duvido que tenha outra palavra tão boa assim sobre a terra. Irmão, te afasta de uma pessoa assim. Esta pessoa quer se vangloriar. Ele está fazendo as coisas no reino de Deus para ele, para o ego dele, para a necessidade de ele ser aplaudido. Fuja destes e não sejam destes. Faça as coisas, por menor que forem, para Deus. Sabe que se faz muita coisa no anonimato? E essas coisas no anonimato, às vezes, têm uma capacidade de tocar o coração das pessoas maior do que aquelas feitas em público. Você já aprendeu o que é caráter? O que é caráter? Caráter é o que a gente é no escuro. Já aprendeu essa? Então repita aí. Caráter é o que eu sou no escuro. Caráter é o que eu sou quando ninguém está vendo. Isso é caráter. Agrado a Deus quando faço as coisas diante dele e para ele, não para mim e nem para os homens. Amém? Às vezes, irmãos, a gente se perde. Às vezes a gente vê pessoas que começam muito bem, mas como tem um ego inflado, o ego infla, né? Fica assim, parece um baiacu. Começa assim. Aí rouba a Deus. A gente pode roubar a Deus em oferta e em dízimo, mas também a gente rouba a glória que é devida ao nome dele, dividindo a glória conosco. Vou repetir. A palavra de Deus diz em Malaquias que vós me roubais. E aí fala de dízimo e oferta. Mas nós às vezes roubamos Deus na glória que é devida ao nome dele. Quer ver? O Senhor te usou para curar uma pessoa. Quem foi que curou? Não entendi. Tem certeza? Pois é, mas às vezes tem pessoas que, não sei se você já ouviu, não, aí eu fui lá, eu impus a mão, e a pessoa ficou saradinha na hora. Coisa mais querida. Cobrando comissão, roubando a glória que é devida somente a Deus, pegando uma parte de glória para si. Para quando eu entrar na igreja, lá vem um pastor que cura todo mundo. Oh, aleluia. Irmãos, o curvar da cabeça é diante de Deus. Curvar a cabeça diante de homem é idolatria. E Deus condena. Diz que não é para você se abaixar diante de imagem de nada do céu, nem da terra. Nem para homem, nem para ministério, nem para o famoso, nem para o CD novo. Mas se curvar para Deus. Fazer as coisas para glorificar a Deus. Cuidar das pessoas no grupo para glorificar a Deus. Cuidar das pessoas para elas amadurecerem e serem melhores em Cristo para glorificar a Deus. Não para glorificar você. Não, eu sou um bom líder. Eu quero ser logo supervisor. Eu ainda vou chegar pastor de rede. E depois, irmãos, faça para Deus. Se você for sincero diante de Deus, Ele vai te botar onde Ele quer te colocar. Não tente você escalar lugares onde Deus não te quer. Eu poderia querer ser cantor. Eu vou gravar um CD. Vou cantar. Suba ali. Irmão, vai ser um escândalo. Como diz o narigudo, é loucura, loucura, loucura.
Eu não fui chamado para... Se fosse para ser, eu tinha um vozeirão, eu tenho uma voz de taquara rachada. Os irmãos da sonoplastia têm um problema, a minha voz é para regular e não é fácil, né? Tem outros que têm uma voz melhor. Regular para o meu pastor Levi, eu sei, eu conheço. Eu já passei por lá, eu já ouvi coisas. A voz é ruim, mas o ouvido é bom. Então... Ah, não, porque dá muito ibope no meio gospel. Irmãos, que meio gospel? Eu quero glorificar a Deus. Se dá uma carona para alguém glorificar a Deus, eu vou dar uma carona sem ninguém saber. O culto da generosidade foi uma oportunidade maravilhosa, criada por Deus, para nós fazermos coisas... Ninguém sacudiu, né? Espero que ninguém tenha sacudido. Ó, irmão, estou trazendo uma oferta. Não, ninguém fez assim. Né? Sim. Deus te abençoe. Tu já dobrou? Pessoa que, para quem eu dei, fez assim, já escondeu aqui, já fez assim, ó. Bem feito. Não era para... Eu quero que Deus veja, meu irmão. Eu quero o joinha no final do dia de Deus, não é de homem. Não é o meu, não é para o meu ego. É para o Senhor ser glorificado. É para o nome dele ser glorificado. É para a noiva dele crescer e eu diminuir. Nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus. De quem é a herança? De Deus. Irmãos, eu tenho que cuidar para não me achar quando trato com as coisas de Deus, porque as coisas são dele. Eu tenho que cuidar quando uso dos dons que Deus me deu. Porque ao usar os dons que ele me deu, eu tenho que me lembrar que os dons eram dele e ele me emprestou para eu agir no reino dele através desse dom. O dom que Deus me deu é para glorificar o nome dele, não para me glorificar. Eu tenho que cuidar das pessoas que estão lá no meu grupo para que o nome do Senhor seja exaltado. Quando eu ajo assim, seja qual for o assunto que lá no discipulado 1 a 1 me for contado, eu vou manter em segredo. Eu vou manter diante de Deus. Eu não vou... Ah, eu tenho informações. Tu não sabes o que aquele irmão me fez. Eu sei. No discipulado 1 a 1, às vezes há pessoas que têm dificuldade em se abrir, às vezes por já ter tido experiências não muito agradáveis. Abriu o coração e na outra reunião o irmão faz uma oração de fofoca. Vocês sabem uma oração de fofoca? Então vamos orar nós três aqui. Ó, Senhor, eu te agradeço. Te agradeço porque eu não sou. Aleluia. Senhor, tenha misericórdia do irmão Gelson. O irmão Gelson está com um problema. Assim, Senhor. Ele me contou essa semana, tadinho. Tenha misericórdia do teu servo, Senhor. E fofoca para o grupo de oração o problema que ele abriu o coração dele comigo. Aí saímos da oração, tudo na benção. Saímos na oração, ele ali vai lá. Pô, bicho, mas tu fosse fazer um negócio desse, cara. Fazer o quê, rapaz? Não, estou sabendo. Um passarinho azul, meio suadinho, me contou que tu tá... Ele algum dia vai abrir o coração comigo de novo? Olha a responsabilidade, irmãos. Cuidar de uma ovelha exige caráter da nossa parte. Atitude de responsabilidade e de ética com a pessoa que nos abriu. Para quê? Para nós levarmos diante de Deus, para sermos ferramenta na mão de Deus para ajudá-lo e o assunto morrer conosco, irmãos. Eu não posso na próxima reunião orar. Senhor, muito obrigado, porque eu não sou como aquele lá da camisa branca. Está tendo tantos problemas por essa ocasião. Amém? Nós temos a responsabilidade muito grande, irmãos. Nós mexemos com a noiva de Jesus. Nós tratamos com vidas que custou o sangue do nosso Senhor na cruz do Calvário. A palavra de Deus diz, e aí é um texto pesado,
que se fosse para eu escandalizar uma dessas pequenas ovelhinhas, eu deveria primeiro pegar a pedra de baixo de um amó, que é a maior e mais pesada, atar no meu pescoço e tibumba. Olha a responsa. Amém? Eu oro para que o Espírito Santo frutifique essa palavra no seu coração. Para você ser um pastor, que é o nome que se dá para quem cuida de ovelhas, segundo o coração de Deus. Para que você, conhecendo essas verdades da palavra de Deus, aplique a palavra ao cuidar de pessoas no teu grupo. Então, nós veremos a igreja crescer. Então nós veremos as ovelhas amadurecerem. E ovelha madura gera outras ovelhas. Então nós faremos o reino de Deus ser expandido na nossa cidade. Então, os partos que forem feitos de novas ovelhas vão permanecer no aprisco. Então nós estaremos fechando a porta dos fundos da igreja, que entra tanta gente pela porta da frente, mas por problemas, por dificuldades, por às vezes o cuidado não ser tão correto. Às vezes a gente ter tanto da nossa próprio coração e da nossa carne no trato, tanta gente sai. Você sabe que a maior igreja é a igreja dos desviados. Você sabe disso. Você sabe que se todas as pessoas que um dia já estiveram dentro de uma igreja evangélica servindo a Deus voltassem, as igrejas dobrariam, triplicariam, quadruplicariam de tamanho. Tanta gente entrou em contato com o evangelho, mas por às vezes não ter cuidado no trato das pessoas que cuidaram delas, foram embora. E você sabe que uma pessoa magoada, uma pessoa ferida e principalmente uma pessoa decepcionada tem muito mais resistência para voltar. É mais fácil você ganhar uma pessoa que nunca ouviu falar do que alguém que ouviu e se decepcionou com alguma atitude, com alguma coisa. Cuide para você. Eu falo para mim, desculpa, cuida, Levi, para tu, Levi, não seres pedra de tropeço a nenhum desses pequeninos. Terrível coisa é se na minha vida eu cooperar para que alguém se desvie do reino. Eu não quero sangue de alma nenhuma na minha mão. Quando o Espírito Santo me manda fazer coisas muito fora da casinha, eu faço. Porque eu não quero o sangue daquela pessoa que ele me manda fazer alguma coisa na minha mão. Não quero. E espero que você também não queira. Faça para honrar a Deus. Faça para glorificar. Faça para ataviar a noiva. Então você vai estar agradando ao Senhor Jesus.